Bom dia, pessoal. Vamos começar o segundo bimestre, tá? Então, a partir da página 50, nós vamos ver expressões algébricas. Então, eu vou começar com um exemplo, para vocês verem que expressões algébricas é uma coisa que a gente já viu anteriormente, lá no 7º ano. É um pouco de equações, né? Então, eu tenho um exemplo assim. Uma pessoa ganha R$ 120 por dia de trabalho. Então, se ela trabalha um dia, ela ganha R$ 120. Para calcular quanto essa pessoa ganhará após alguns dias de trabalho, nós vamos fazer da seguinte forma. Então, por dia é R$ 120. Então, se eu quero saber quanto que ela vai ganhar em 10 dias, por exemplo, eu vou fazer 120 vezes 10. Se eu quero saber quanto que ela vai ganhar em 30 dias, eu vou fazer 120 vezes 30. Então, eu vou fazer sempre 120, que é esse valor aqui, diário, multiplicado por um valor X, que é a quantidade de dias trabalhados. Então, por exemplo, se ela trabalha 5 dias, então X vai ser igual a 5. Então, eu vou fazer 120 vezes 5. Se ela trabalhar 8 dias, quanto que ela vai ganhar? Vai ser 120 vezes 8. Se ela trabalhar 20 dias, quanto que ela vai ganhar? 120 vezes 20. Então, o resultado de cada uma dessas multiplicações vai ser o valor do salário dela. A formiga quer estudar. Então, 120 vezes 5, 600. 120 vezes 8, 960. E 120 vezes 20, 2.400. Então, cada uma dessas contas vai representar o valor que ela vai ganhar após determinado dia trabalhado, ok? Então, essa expressão que a gente estabeleceu, essa expressão de 120x, ou 120 vezes x, é uma expressão algébrica. Por que uma expressão algébrica? Porque ela tem um número e ela tem uma letra. Se fosse apenas de números, seria uma expressão numérica. Como entrou uma letra, virou uma expressão algébrica. Nós temos aqui agora outros exemplos de expressões algébricas. Nós temos uma expressão algébrica com duas variáveis. Por que duas variáveis? Porque nós temos duas letras diferentes, x e y. Nós temos uma expressão algébrica com três variáveis. Quais são essas três variáveis? A, B, C. Aqui nós temos uma expressão algébrica com 4 variáveis. Quais são essas variáveis? T, X, Y e Z. Aqui eu tenho uma expressão algébrica fracionária, porque está em forma de fração, com duas variáveis. Então, aqui nós temos que ela é uma expressão algébrica fracionária com duas variáveis. Quais são essas variáveis? X e Y. Aqui, também uma expressão algébrica fracionária, com uma variável, com essa variável x. Então, as letras sempre vão ser chamadas de variáveis. Por que elas são variáveis? Porque dentro da expressão algébrica, como a gente viu lá naquele outro exemplo, que era 120 vezes x, a gente observou o seguinte: esse 120, ele ficou constante, ele não mudou. Ele é uma constante, ele não muda. Agora, esse x que mudou de acordo com a quantidade de dias. Esse x aqui, eu vou chamar sempre de variável. Variável porque ele vai variar de acordo com cada continha que a gente vai fazer.
E nós temos também o valor numérico de uma expressão algébrica. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? Lembra naquele primeiro exemplo que nós achamos os valores do salário da pessoa? R$600, 960 e 2.400? Cada um desse valor achado é o valor numérico daquela expressão. Então, por exemplo, eu tenho essa expressão numérica aqui, 5A mais 4V menos 7AB. Então, no lugar do A, eu vou colocar 2. No lugar do B, eu vou colocar 3. Então, a gente vai fazer a substituição. Esse 5 ele é uma constante, ele não muda. Então, ele vai ficar aqui, 5 vezes. Quem é A? 2. Mais 4 vezes. Quem é B? 3. Menos 7 vezes, vou botar mais um sinal de vezes aqui. Quem é A? 2. E quem é B? 3. E agora a gente vai fazer esse cálculo. Fazendo esse cálculo, a gente vai achar o valor numérico dessa expressão. Primeiro fazendo a multiplicação. 5 vezes 2, 10. Mais 4 vezes 3, 12. Menos 7 vezes 2, 14. Vou repetir esse 3 aqui ainda. Aí eu vou repetir 10 mais 12 menos 14 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 42. Aí agora eu vou fazer 10 mais 12, 22. 22 menos 42, menos 20. Então, esse menos 20 aqui, ele vai ser o valor numérico da minha expressão algébrica, entenderam? A letra B. A letra B eu só tenho uma variável. Ela aparece 2 vezes, mas eu só tenho uma variável. Que variável é essa? X. Que número que eu quero que ele represente? O menos 3. Então, no lugar do x eu vou colocar menos 3. Então, vai ficar 5, que é a minha constante que não muda, vezes menos 3. Aqui é negativo. E aqui é uma potência. Então, eu vou colocar menos 3, entre parênteses, porque é negativo, ao quadrado. Esse ao quadrado não pode mudar. Continuando. Menos, mais uma vez eu vou colocar o menos 3 no lugar desse x. Como ele está negativo, entre parênteses sempre. E vou repetir o mais 1. E agora eu faço essa conta. Primeiro fazendo a potência. 5 vezes menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. Menos com menos dá mais. 5 vezes 9, 45. Mais 3, mais 1. 45 mais 3, 48. Com mais 1, 49. E para hoje é apenas essa matéria. Na quarta-feira, eu vou dar continuidade a esse mesmo capítulo, que é o capítulo 7, ok? Na descrição do vídeo vai entrar quais os exercícios vocês vão fazer. Qualquer dúvida, já sabem, só mandar um e-mail para mim, ok? Vou colocar também na descrição do vídeo meu e-mail, porque como não vai nenhum PDF, para facilitar a vida de vocês, tá? Bons estudos aí.